Olá, meus irmãos, a paz de Cristo Jesus, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, na paz do Senhor Jesus Cristo. No livro de Romanos, no capítulo 10, diz assim: os judeus rejeitam a justiça de Deus. Epístola de Paulo aos Romanos. Romanos 10. Os judeus rejeitam a justiça de Deus. Judeu, todo mundo sabe que é o povo de Israel, né? É o povo de Deus. Espiritualmente falando, é todos aqueles que recebem, espiritualmente falando, é todos aqueles que recebem Jesus como Salvador. Diz assim a palavra de Deus: irmãos, a boa vontade do meu coração, ou da minha mente, ou dos meus sentimentos, dos meus desejos, é a minha súplica a Deus em favor deles, para que sejam salvos. Vou repetir. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, para que sejam salvos. Porque lhe dou testemunhos, ou lhe dou testemunho, de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Repito, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus é a favor deles, para que seja salvo, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém sem conhecimento, sem entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a Deus ou à justiça que vem de Deus, mas sim a sua própria justiça. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, o que Paulo diz aqui em Romanos 10? Que ele tinha sonhos e projetos de salvar aquele povo. Ele diz que o povo judeu tinha um zelo por Deus, tinha um carinho por Deus. Mas era um carinho, um zelo sem entendimento, sem conhecimento. Era um zelo, um carinho que eles rejeitavam os ensinos de Deus, os ensinos de Cristo, e fazia para si próprio o seu próprio ensino. Ou seja, eles faziam algo para Deus com o seu próprio entendimento. E Paulo dizia o quê? Que o próprio Paulo era testemunho do exemplo desse povo judeu, que eles tinham zelo por Deus, mas um zelo sem entendimento, sem conhecimento, sem sabedoria. Por isso, Paulo diz o quê? Que eles faziam, toda vez que eu venho gravar, gente, passa uma mosquinha aqui, viu? Aqui está tudo limpinho, né? Não é um estúdio ainda, mas não importa, Deus provê. Então, Paulo disse que aquele povo tinha um carinho por Deus, tinha um amor por Deus, mas por não ter conhecimento, eles rejeitavam o conhecimento de Deus e trazia o seu próprio conhecimento. Ou seja, anularam
o que era bom de Deus e fizeram a sua própria doutrina, os seus próprios ensinos, os seus próprios projetos. Ou seja, eles tinham amor por Deus. Aquele povo judeu, como hoje se vê, não só em Israel, mas em todo mundo, né? No Brasil mesmo, o povo, eu digo até a maioria, tem um zelo, um carinho por Deus, mas um carinho sem conhecimento. Né? E quando você não tem um conhecimento, você faz até com amor, mas faz errado. E se está errado, Deus não recebe. Né? Então, hoje nós podemos ver isso. As pessoas têm um zelo por Deus, mas sem conhecimento. E por não ter conhecimento, eles rejeitaram a justiça de Deus e fizeram uma própria para eles. Ou seja, seus próprios ensinamentos, seus próprios conhecimentos, sua própria doutrina. Então, às vezes, as pessoas não têm conhecimento do que está falando, do que está fazendo e do que está ensinando. O que eu quero dizer com isso? Todo dia 30 de maio, comemora ou celebra, como quiser, Corpus Christi. Né? Corpus Christi, eu acho que no hebraico, no latim, quer dizer corpo de Cristo. Né? Então, o que acontece? A comemoração do Corpo Christi é 60 dias depois da Páscoa, depois que Jesus morre e ressuscita. Primeiro, essa comemoração, Corpo Christi, essa celebração, surgiu nos anos, vamos supor, 13, né? Em 1300, né? Por um papa que, segundo as informações que eu fui pesquisar, que eu fui puxar, e há muito tempo que toda a época de Corpus Christi, eu gosto de deixar uma palavra aqui, né? E em 1300, nós estamos em 2024, né? No século XIII, vamos dizer assim, no século XIII, um papa inventou de comemorar ou celebrar a data de Corpo Christi. Corpo Christi, gente, o que é Corpo Christi mesmo, vamos dizer, na Bíblia? Antes de Cristo ser traído, ele reuniu os discípulos, serviu a ceia, o pão, o cálice, e disse: isso aqui é o meu corpo, que é dado em favor de vós, ou de muitos, ou não de todos, mas de muitos. Né? E depois, em seguida, Cristo foi entregue aos romanos, os intérpretes da lei, por Judas Iscariotes, né? E Jesus foi morto. Só que, muitas das vezes você comemora uma data ou celebra que você não sabe nem o que está celebrando. Você não sabe nem o que você está fazendo. Ah, é Corpo Christi. Se perguntar para você o que é Corpo Christi, você não vai entender. Você não vai saber responder. Então, Corpo Christi foi quando que eles celebram, né? Que eles inventaram. Mas é isso que eles querem. Nós, naturalmente, o cristão não celebra o Corpo Christi. Nós celebramos Jesus Cristo todo dia. Então, quando Jesus foi entregue, que morreu na cruz, que ele ressuscitou, Jesus, ele não foi diretamente para os céus. Você sabia disso? A Bíblia diz que, quando ele morreu, ele foi para o inferno pegar a chave da morte e do inferno. Mas também, Jesus, ele ficou na terra. Ele ficou na terra. Escute bem.
quando ele serviu a Páscoa, na noite que foi traído, serviu o pão, o cálice, que ele foi entregue, ele estava celebrando a Páscoa, ou seja, a Páscoa quer dizer libertação, viu, gente? Quando alguém perguntar para você, o que quer dizer Páscoa? Páscoa não tem nada com coelho, com ovo de chocolate, tudo errado. Coelho não bota ovo, tudo errado, ainda mais de chocolate. Então, a Páscoa já vem do tempo de Moisés. Quando Deus libertou o povo do Egito, no meio do caminho, Moisés começou a celebrar a Páscoa com pães asmo. O que é pão asmo? É um pão sem fermento, que era feito sem fermento e com ervas amargosas. Olha, você sabia disso? Vamos supor, você pega sua massa de trigo e enche ela de boldo. Você faz um chá de boldo e mistura com essa massa, com esse trigo. Esse pão vai ficar o quê? Amargo, é ou não é? Só que não era o chá de boldo que eles botavam ou de outras ervas amargas. Como de jurubeba, aquela planta. Era as folhas, a planta. E fazia aquele pão asmo, sem fermento. Porque o fermento na Bíblia representa o pecado, contaminação. O fermento na Bíblia, porque incha. E tudo que incha, gente, não é original. Né? Então, Moisés comemorava no meio do caminho a libertação do povo com pães asmos, pão sem fermento com ervas amargas, representando a saída do povo do Egito. Quando Jesus vê que ele foi servir a ceia, ele também comemorou, né, a ceia e serviu os discípulos e o cálice. Lógico que hoje não tem necessidade de você usar pães amargos, né? Porque o amargo representa, vamos supor, a dor que Jesus ia passar ainda. Tá bom? Então, quando Jesus morreu, ele ressuscitou no terceiro dia, como diz a Bíblia. E a Bíblia diz que ele desceu ao inferno para tomar a chave da morte e do inferno. Depois ele subiu e ficou 60 dias vagando sobre a terra. Aí você pode perguntar assim, mas missionário, mas Jesus não disse para aquele ladrão, hoje ainda tu estarás comigo no paraíso? Sim. Primeiro que o ladrão, ele não foi diretamente para o céu, para o terceiro céu, para onde Deus está. E para onde Jesus está hoje. Ele foi para o primeiro céu, ou seja, vamos dizer, o ser de Abraão, vamos dizer assim. O ser de Abraão. Então, Jesus é onipotente, ele é onisciente, onipresente, ele podia estar lá no inferno para tomar a chave do inferno e estar sobre a terra. Sabe por quê? A Bíblia diz que quando ele ressuscitou, ele foi andar no meio do povo. Ele se passou como um pedinte, né? Ou seja, mendigo, para você entender melhor. Pedinte quer dizer mendigo. Quando ia aqueles dois discípulos de Emaús, ou melhor, aqueles dois discípulos para Emaús, eles encontraram Jesus e começou a falar, olha, mataram o mestre, o homem justo, o homem bom, contando isso para Jesus, mas não sabia que era Jesus. Jesus andando com eles e eles contando, olha, mataram o mestre, mataram Jesus. E a Bíblia diz que aqueles dois discípulos entraram em casa e Jesus entrou junto. E foram partir um pão. Quando foram partir um pão, Jesus sumiu. E eles descobriram que aquele homem que sumiu ali era Jesus Cristo, que estava contando uma história para o próprio autor da história, que era Jesus. Então Jesus, ele se passou como mendigo, pedinte, como quer chamar, fazendo prova, né? Quem realmente tinha o coração voltado para Deus, pedindo esmola. Talvez você não sabia disso.
pedindo esmola. Então Jesus, depois que morreu, que ele ressuscitou, ele passou 60 dias na terra, se passando como mendigo, como forasteiro. 60 dias. Por isso que alguns comemoram a Páscoa 60 dias depois da morte e da ressurreição de Cristo. E muitas das vezes as pessoas não sabem, comemora, celebra uma coisa que nem eles sabem o que está celebrando ou comemorando. Ou seja, faz uma coisa sem saber o que está fazendo. Então, a Páscoa comemora a libertação do povo por Moisés, né? Eles usavam o pão asmo, pão sem fermento e com ervas amargas. E também Jesus celebrou a Páscoa, porque ele era o verdadeiro cordeiro que ia libertar o povo da escravidão. Então Jesus também celebrou a Páscoa, mostrando que ele era a libertação, libertando o povo do jugo de Satanás. Então, o corpo Cristo é 60 dias depois da Semana Santa, ou da Sexta-feira da Paixão, representando o dia que Jesus ressuscitou até o dia que ele subiu para o Pai. 60 dias. Então, Páscoa representa libertação. E corpo Cristo também representa Jesus ali libertando o povo, como Moisés fez no Velho Testamento. E também, uma coisa que você não sabia, talvez, celebrando os 60 dias que Cristo passou na terra, sem as pessoas saber que era Jesus. Até que Jesus apareceu para os discípulos e falou que era Jesus. Né? Os dois discípulos que iam para Emaús encontrou Jesus e começou a falar para Jesus: mataram o mestre, mataram Jesus, tal, falando para Jesus sem saber que era Jesus. Jesus estava, né, com certeza vestido de pedinte, né, mendigo, até que Jesus ia participar ali do pão com os discípulos de Emaús. De repente Jesus sumiu. E também apareceu para Pedro. E Pedro não sabia que era Jesus. Então, o corpo Cristo é quando Jesus serviu a ceia antes de morrer, de ser traído. Mas eu não podia deixar de falar para você que os 60 dias que Jesus passou na terra, sem ninguém saber que era Jesus Cristo. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco, tá bom? Que Deus abençoe. Por isso que eu digo, às vezes você, católico, evangélico, crente, religioso, comemora ou celebra uma data que não sabe nem o que está comemorando, como o Natal, né? Pessoas que comemoram Natal não sabem o que realmente é o Natal. Tá bom? E Jesus, ele passou 60 dias fazendo teste, se passando como mendigo, como, vamos dizer assim, forasteiro, morador de rua. Podemos dizer assim. Deus abençoe a todos.